Olá, é com muita alegria que apresentamos a você os cordéis reunidos em Uma Voz do Nordeste, de Patativa do Assaré. Você lerá uma obra produzida por aquele que é considerado um dos maiores cordelistas brasileiros. A obra reúne alguns cordéis representativos da produção de Patativa do Assaré, artista que se destacou pela valorização da cultura dos habitantes do sertão nordestino. Patativa do Assaré, cujo verdadeiro nome é Antônio Gonçalves da Silva, nasceu no dia 5 de março de 1909, na Serra de Santana, pequena propriedade rural da prefeitura de Assaré, ao sul do estado do Ceará. Na década de 70, Patativa declarou: "Eu sou um caboclo roceiro que, como poeta, canto sempre a vida do povo. O meu problema é cantar a vida do povo, o sofrimento do meu Nordeste, principalmente daqueles que não têm terra." Os temas principais dessa obra são diversidade cultural e regional, hábitos de vida do sertão nordestino, costumes populares e cultura tradicional sertaneja. Este livro reúne um conjunto de 5 poemas de cordel que remetem à trajetória de Patativa do Assaré e sua luta pelo reconhecimento dos direitos dos sertanejos, incluindo a reivindicação pela reforma agrária. Publicada em 2016, a obra apresenta um panorama da vida do sertanejo e a oposição entre mundo urbano e mundo rural, construída a partir de contrastes socioculturais. A obra de Patativa do Assaré mantém aceso o debate sobre a desigualdade nas diferentes regiões do Brasil e o fato das condições de vida precária do trabalhador rural no sertão nordestino. Por meio da improvisação e da oralidade, aliadas à técnica tradicional dos cordéis, Patativa cantou os sofrimentos e as alegrias do sertanejo, sendo ele próprio uma personificação das lutas por igualdade social. Esse olhar sobre o mundo, numa perspectiva espacial, recupera também uma oposição entre passado e presente, tradição e modernidade. O sertanejo é obrigado a abandonar a sua terra em função da seca, a ir em direção às cidades do litoral ou então em direção às cidades do sul. Patativa retrata a delicada passagem de um mundo rural a um mundo urbano em que impera o anonimato. Assim, o universo descrito por Patativa do Assaré é percebido como um espelho da realidade e expõe os conflitos do sujeito diante dos desafios do vasto mundo. Em um contexto de miséria e analfabetismo largamente propagado e em meio à ausência de estruturas educativas de base, o poeta popular tem um papel importante na consciência cívica e política. Ao defender a principal reivindicação dos habitantes do sertão, ele se torna verdadeiramente a voz do Nordeste e o símbolo de um processo de reconhecimento dos direitos humanos fundamentais. O gênero literário desta obra é a literatura de cordel, pertencente à poesia popular, que tem as suas raízes no século XVIII brasileiro. O cordel é uma forma poética popular de origem europeia. Ele foi incorporado e desenvolvido na cultura brasileira, sobretudo no Nordeste do país. Os poemas em cordel costumam ser longos e narram histórias repletas de reviravoltas e aventuras. A linguagem é marcada pelo humor e pelo suspense, com o objetivo de captar a atenção do público. Desde a sua origem, para facilitar a memorização e a recitação falada, esses textos apresentam um esquema próprio de rimas e uma métrica específica. Antigamente, os cordéis eram vendidos nas feiras, em barracas e tendas que os expunham pendurados em varais de barbante, presos por pregadores de roupas ou exibidos em balcões e esteiras. Muitas vezes, performances eram realizadas ali mesmo, pelos próprios autores que declamavam oralmente as narrativas em verso. Havia uma roda de ouvintes formada por passantes que paravam para ouvir as histórias. Hoje, em vários lugares, essa configuração mudou um pouco e os cordéis são expostos dentro de plásticos transparentes, em bancas de revistas, e acabam sendo mais lidos silenciosamente por leitores individuais. Os poemas são textos literários que constituem um modo de expressar emoções e vivências.
Com frequência, os poetas exploram os recursos oferecidos pela língua e brincam com a sonoridade e o significado das palavras, ampliando a visão de mundo do leitor. As produções poéticas podem circular em livros impressos, mas também é possível encontrá-las na internet ou em apresentações públicas, como saraus, feiras e outros eventos culturais. Algumas dessas obras podem também ser musicadas e interpretadas por cantores. Assim como ocorre com outros gêneros que operam com a ficção, o poema em cordel pode contar histórias de amor, casos fantásticos ou assustadores, causos e anedotas, versões de lendas populares e clássicos da literatura. Ou mesmo podem narrar fatos históricos marcantes para a vida de uma comunidade. A matriz oral dos cordéis remonta a tempos ancestrais, quando histórias eram compostas e contadas por rapsodos e aedos para entreter um grupo de ouvintes. Muitas narrativas célebres que conhecemos hoje, como poemas épicos e antigas sagas, nasceram nesse contexto de oralidade, e somente depois de muito tempo ganharam versões escritas. No caso do cordel, temos uma forma poética cujas origens podem ser encontradas nas tradições orais da antiguidade clássica. Além disso, as práticas dos trovadores medievais da Europa, em Portugal, na Espanha e no sul da França, compunham e recitavam poemas narrativos. Durante o século XIX, no Brasil e em especial a partir do estado da Paraíba, os poemas narrativos começaram a circular em formas de livretos expostos nas feiras populares. Seu valor reside na difusão e preservação das manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de regiões, sobretudo do Nordeste, e fortalece as múltiplas identidades locais. O texto é escrito com métrica fixa e rimas que garantem a musicalidade dos versos. Mergulhe no universo da poesia popular e valorize a diversidade cultural do Nordeste. Obrigado e até a próxima.